Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para falar um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos assim ao acaso, como fazemos lá na nossa casa, e nos caiu no capítulo 27, a lição do item 23, Alegria da Prece. E diz assim: Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, elas o conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai nos caminhos da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Carvalho. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que linda lição, né, meus amados? A alegria da prece. Quanta coisa nos diz esse pequeno trecho. A fé remove montanhas e a prece nos conecta, nos liga a Deus. Então nós estamos acostumados, não é, a orar, mas nem sempre a nossa oração passa do teto, como já disse alguém, né? Porque a gente ora, às vezes lendo orações já escritas, não é? Não ora com o coração, ora apenas com a boca. E nós precisamos orar com o coração. Nós precisamos nos conectar com este Pai, sabendo que somos seus filhos muito amados. Sabendo que uma prece nunca deixa de ser ouvida. Sabendo que em todas as ocasiões em que a gente passa e vive aqui na Terra, se nós tivéssemos essa consciência, tivéssemos esta fé de orar sempre, com certeza sairíamos dos problemas maiores em que nos metemos, não é? Às vezes, sairíamos através da prece. Então, nos diz aqui Santo Agostinho como é bom, como é refrescante orar, agradecer ao Pai. Muitas vezes, não temos o hábito de agradecer. Muitas vezes, nem sequer falamos daquilo que o nosso coração está cheio, né?
E a prece é justamente essa conversa com Deus. Como a gente conversa com um amigo, né? Conversar com Jesus, que é o nosso melhor amigo, para que essa nossa prece realmente seja ouvida. Falar tranquilamente, dizer daquilo que nos vai na alma. Nós temos a oração que o Cristo nos ensinou, o Pai Nosso, que é uma prece que fazemos de cor, é uma prece lida, né? Como nos diz aqui o Evangelho, mas é a prece que Jesus nos deixou. E quando a gente dá uma analisada no Pai Nosso, a gente vê que tem ali tudo que o Cristo quis nos ensinar, né? E aprendemos já, Deus de pequenos, a orar, a dizer o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o reino da paz, o reino da harmonia, o reino da força, o reino da coragem. Seja feita a tua vontade. Nós dizemos, seja feita a tua vontade, mas nem sempre, não é? A gente cumpre com isso. Às vezes essas coisas acontecem e a gente se pergunta, puxa, mas por que eu? Logo comigo? Por que isso tinha que acontecer, né? E depois de muito tempo na casa espírita, a gente aprende, por que não eu? Não sou diferente dos outros, não é? Estamos todos aqui, neste planeta de provas e expiações, aprendendo a amar, aprendendo a conjugar esse verbo em todos os tempos, em todas as formas. Estamos todos aqui para aprendermos uns com os outros. E às vezes a gente se acha, né? Às vezes a gente acha que não devia passar por isso, não devia passar por aquilo, porque nos achamos melhores do que os outros. E essa alegria da prece que nos caiu hoje, vejam só, a alegria da prece. Orar é uma alegria, conectar-se com o Pai é uma alegria. Pena que nem todos aprendem, né? Nem todos sabem fazer isso. E nas mínimas coisas, quando a gente acorda de manhã, já fica pensando, né? Primeira coisa, primeiro nosso pensamento deve ser para Deus, para agradecer porque estamos acordando, porque nós não temos noção, mas milhares de pessoas dormem e no outro dia acordam no mundo espiritual, deixam o planeta, né? Vencem a barreira da morte. E nós acordamos e estamos aqui mais um dia. A gente costuma dizer, né, que a gente morre a cada dia quando dorme à noite, porque realmente não sabemos se vamos acordar no outro dia, né? E pela misericórdia do Pai, estamos em mais um dia. Temos que agradecer. Quando a gente sai para a rua, já agradece antes de sair, né? Pedindo a proteção de Deus, não só para nós, mas para todas as pessoas. E no nosso lar, como é importante a prece, né? Nessas discussões bobas que às vezes acontecem entre pais, entre filhos, entre irmãos, se soubessem orar, se parassem, né, e fizessem uma prece mentalmente, não precisa ficar falando alto para todo mundo ouvir. A prece é um encontro nosso com o Criador, a criatura e o Criador, nessa comunhão de coração, né? De saber que está sendo ouvido, de saber que depois da prece tudo vai melhorar. Às vezes a gente está tão tumultuado que não se dá conta de orar. E também aqui no Evangelho nos fala que devemos orar não só com os lábios, orar com o coração. Dizer aquilo, não é? Que a gente está pensando, colocar, expor para Deus os nossos medos, as nossas angústias, as nossas alegrias, porque a gente não tem que orar só para pedir, né? Tem que orar também para agradecer. E às vezes a gente esquece na hora da alegria de agradecer.
Ensinar as nossas crianças, né, desde pequena a orar, a juntar as mãozinhas, né, a falar aquilo que vem do seu coraçãozinho, a dizer, Papai do Céu, muito obrigado por esse alimento, né? Muito obrigado por esse brinquedinho. Porque depois na adolescência parece que a gente esquece, né? Quando está na adolescência, aquela fase tão linda da vida e tão cheia de probleminhas, a gente esquece de orar. Mas depois na fase adulta vem de novo, a vida vai nos mostrando, né? Nos exigindo e a gente lá pelas tantas lembra de Deus. Que bom aqueles que não esquecem nunca, né? Aqueles que já são, desde pequenos, estão dentro de uma casa espírita ou estão dentro de outro templo em que lhes ensinam a orar, lhes ensinam a se conectar com Deus. Que coisa boa, né? Mas a maioria de nós não. A maioria de nós só na fase adulta que vai se lembrar de novo de Deus. Mas Deus se lembra de nós sempre. Deus está sempre conosco, Deus está sempre nos auxiliando, os mentores espirituais estão sempre ali, nosso anjo da guarda está sempre ali nos intuindo, nos mostrando, nos dizendo, e às vezes a gente teima, né? A gente escuta a nossa intuição e mesmo assim teima em fazer a coisa diferente. Aí não dá certo, aí a gente volta atrás, né? Que bom que Deus não tem pressa conosco. Deus está sempre aguardando que a gente, enfim, ache o caminho certo e ande por ele. E essa lição, então, que nos caiu, a alegria da prece, nos deixa, assim, extremamente felizes, porque todos nós sabemos quanto é bom quando a gente faz uma prece, o peso que sai do nosso coração, nosso corpo sente isso, né? Porque as coisas todas, nós sabemos, acontecem no espírito e elas então são passadas para o corpo físico. E essa sensação de alegria, de bem-estar que a prece nos proporciona, ela faz bem para a nossa saúde física, mental e espiritual. Quem ora tem muito mais chance de não adoecer do que aqueles que não oram. Aí vão dizer, puxa, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, porque essa conexão com Deus, ela mexe conosco e tira de nós aquilo que a gente tem de melhor. Na prece, a gente coloca aquilo que a gente tem de melhor. A gente deixa de lado aquele nosso orgulho e tenta ser humilde. Aprende a ser humilde. Aprende a pedir, aprende a agradecer. Aprende, enfim, a orar. Aprende a agradecer cada coisa. Agradecer a casa que a gente tem. Agradecer ao marido, os filhos, a esposa. Agradecer pelo emprego. Olha só, tanta gente desempregada agora. E tanta gente reclamando do emprego que tem. Então, quando isso nos ocorrer, vamos olhar para os lados. Vamos ver que às vezes nós estamos sendo privilegiados. Nós temos um lar, né? Nós temos uma casa, tem tanta gente que está aí na rua agora, nossos irmãos estão na rua desamparados materialmente, porque de Deus ninguém fica desamparado. Eles também, no tempo certo, terão a sua chance, né, de voltar a se ver, de ter a força, a coragem de ir para frente. Isso também a prece nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos mostra novos caminhos. Orar é tudo de bom. Quem não tem o hábito, que comece devagarinho, que vai ver como é bom orar, como é bom se conectar com Deus, como é bom saber que não estamos sozinhos, como é bom saber que nenhum mal nos atinge, a não ser aquele que nós praticamos. Isso nos deixa, assim, mais contentes, porque daí a gente começa a cuidar o que a gente está fazendo, não é? Para não fazer, assim, tantas coisas erradas. E eu estava lendo aqui no Livro dos Espíritos, na questão
No capítulo 2, na lei da adoração, no item 4, fala da prece. Ele diz, na questão 658, a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que tu podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Viu só? É preciso ser humilde, né? Qual é o caráter geral da prece na questão 659? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que interessante. Louvar, pedir e agradecer. A 660 nos diz assim: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então nós vemos, né, amados, quanto importante é a prece. Como é bom orar. Como faz bem para a gente orar. E quando a gente ora, a gente não pode ser egoísta. Não devemos ser egoístas nunca, né? Muito menos na hora de orar. Vamos orar pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vamos orar pelas pessoas que estão aí ao léu, nas ruas. Vamos orar pelos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vamos orar pedindo a Deus que, se for da sua vontade, afaste da humanidade essa pandemia, né, que veio para nos ensinar tantas coisas e que às vezes também não aprendemos. Vamos orar pela paz nos nossos lares. Vamos orar para que outras pessoas tenham também momentos de paz, momentos de harmonia interior, momentos de conexão com Deus. Porque quando Deus está conosco, e Ele está sempre, nós é que às vezes nos distanciamos dEle, não tem ninguém, nem nada no mundo que possa estar contra. Então, meus amados, a nossa lição que nos caiu hoje, a alegria da prece. Que a gente possa orar com alegria, que a gente possa lembrar dos outros na hora da prece, que a gente não vá apenas pedir, mas também lembre de agradecer. Por isso, agradecemos por estes momentos, agradecemos a paciência de vocês,
E agradecemos principalmente a Deus por essas ocasiões em que podemos estar juntos uns com os outros, nos encontrando virtualmente e lembrando de orar sempre. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site